Está aqui comigo Rubens Gleiser, professor e pesquisador da Direito GV, daqui de São Paulo, parceiro do Estadão no Supremo em Pauta, uma parceria entre o Estadão e a GV para discutir as questões aí do Supremo Tribunal Federal. E Rubens, muito boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, eu que agradeço. Joaquim Barbosa, talvez um dos mais polêmicos presidentes do Supremo Tribunal Federal, pelo menos na história recente da Corte, pelo menos desde a redemocratização, vai deixar o tribunal antes da hora, ele não precisava se aposentar agora. E como fica o Supremo com essa situação? Bom, eu acho que tem diversas áreas de entrada pela qual a gente pode pensar essa situação. Uma delas que é o Joaquim Barbosa se notabilizou pela sua atuação no Mensalão, né? Essa foi a grande... Como relator e no meio do processo como presidente. Como relator também, e como presidente da Corte, né? Apesar de ser um homem de uma agenda progressista, né, ele só veio a chamar a atenção da opinião popular o Mensalão como alguém que estaria ali representando a população, né? Mas a verdade é que essa ausência dele, ela é sentida por ser antes da data de aposentadoria compulsória, que são os 70 anos, né? A maior parte dos ministros espera fazer 70 anos para sair, né, na Corte com essa limitação legal. Para lembrar os nossos espectadores, a gente teve dois casos desse justamente durante o processo do Mensalão, César Peluso e Aires Brito. Aires Brito, inclusive, que era o presidente também da Corte quando se aposentou, né? Exatamente, mas o ministro Joaquim Barbosa tem a peculiaridade de ter a situação crônica de doença nas costas, que já inviabilizava a sua participação em muitas das sessões já há muitos anos. E isso não traz só um prejuízo pessoal para ele, que visivelmente era muito difícil estar ali, né? É bastante demandante. Especial, vários momentos ele aparece de pé nas sessões para não ficar muito tempo sentado. Não era um xiste, né? Era justamente uma limitação física, mas que, com isso, em muitas situações delicadas, você diminui o quórum de deliberação da Corte. Então, deixar um tribunal de 10 por muito tempo, isso traz prejuízo para as deliberações. Então, acho que um número par prejudica ali a deliberação, pode chegar num 5-5, né? Pois é, e uma voz ativa, às vezes, inclusive de um presidente para mediar a situação, faz toda a diferença. E o Supremo está num ritmo de estar julgando pautas bastante relevantes e de impacto. Planos econômicos estava sendo julgado ontem, foi suspenso. E esse ano tem sido intenso para o Supremo, parece que essa está sendo uma tendência. Focar em questões de impacto econômico, social e de liberdades individuais está realmente sendo predominante na pauta. Na gestão dele, dá para se tirar um extrato do que foi a gestão de Joaquim Barbosa na condução do Supremo? Foi uma gestão mais progressista, como você disse, com pautas mais voltadas para questões econômicas ou para questões sociais? Como que você faz, se é que já dá para resumir a gestão Joaquim Barbosa na condução do Supremo como presidente do Supremo? Olha, foi um ministro que então realmente abriu para a pauta essas questões de impacto social e econômico, né? Ele não atravancou, não sentou em cima dos processos importantes e ele imprimiu, acho uma característica muito interessante que tem a ver com ele, de ser um ministro bastante incisivo e que chamava muitas questões para debate. Na cultura do Supremo Tribunal Federal era muito comum que cada ministro fizesse seu voto de maneira isolada, um não interferisse no voto do outro, quem fazia às vezes mais uma brincadeira era o Marco Aurélio, mas às vezes até o Joaquim Barbosa, por ter esse jeito de quando discordar, ser incisivo e colocar sua posição, ele acabou criando uma cultura de debate. Muito do que se reclamava no Supremo é que não havia um debate, não havia uma deliberação, e ainda hoje há muitos problemas, mas o que o Joaquim Barbosa acho que fez, e deixou um legado interessante, foi fazer os ministros terem que dialogar mais entre si. No viés positivo é isso. No viés negativo, essa personalidade forte do ministro Joaquim Barbosa, que também tem uma carga de alguém que se coloca muito próximo de uma pauta, por exemplo, do Ministério Público. Então é alguém até por ser a origem dele, ele era procurador da República, né? E ele mantém essa ideologia em que ele é favorável em várias pautas sociais, mas no âmbito penal ele é bastante mais rigoroso. E no caso do Mensalão, como ele arrogou para si a competência de tocar o processo, por vezes ele cometeu excesso, sim. Numa das últimos debates que ele teve com o ministro Luiz Roberto Barroso, em que ele dizia que uma das penas tinha sido altamente fixada para escapar à prescrição, algo que seria absolutamente vedado, né? Você fazer uma conta de chegada com a pena de quem está sendo julgado, no momento de exacerbação, o ministro Joaquim Barbosa admite e fala, não, foi isso mesmo que eu fiz, porque senão eles iam escapar.